E sejam bem-vindos aqui ao canal Sensei Otaku Nerd Forever. Vamos continuar falando aí, ó, onde nós chegamos, 122 de julho de 1997. E na capa trazendo tudo o que precisamos saber sobre Batman e Robin nos cinemas naquele período, com mais curiosidades de Hércules, O Mundo Perdido, All Ranger, Superman, Joias Baratas, Plantão Médico, Kingdom Come e Sylvester Stallone. Bora lá! E a Herói falava muito das novidades realmente que tava ali pipocando cinema, televisão e afins. E finalmente chegando ali, né, um pouco mais das novidades. A volta do Cavaleiro das Trevas no edital de Marcelo Del Greco. Aqui falando 3 anos, né, longe das telas do cinema, o Morcegão está de volta. Com o sucesso de Batman Eternamente, o diretor Joel Schumacher ganhou a confiança dos fãs do herói, mais ou menos, tá? E aqui, bicho, ainda dá aquela crítica pessoal, né, em relação ao Batman de Michael Keaton, em relação dele não ter sido um bom Bruce Wayne, né, falando aqui, e que ele foi e sempre será um ótimo e nasceu para ser Beetlejuice do que o Batman, enfim, né. E aí ele colocou aqui, bicho, teve uma frescura do Val Kilmer na época que abandonou o manto do morcego. E aí trouxeram o George Clooney, que realmente tinha mais cara de Batman e Bruce Wayne, né? Opiniões à parte, né, pessoal? Eu concordo na parte do George Clooney, que pra mim ele ficou um ótimo Bruce Wayne, ficou bem parecido com o Batman também, mas aí provou-se que não adianta ser um bom ator, ter todos os trejeitos, mas o filme ali em sua direção, né, caminho foi meio estranho. Aqui falando sobre o Yusuke, primeirão na manchete, em que na época o Yu Hakusho estava sendo bem abraçado pela audiência, ele estava sendo o segundo programa mais assistido da emissora, perdendo só para Chica da Silva, e toma um leigão na testa aí, ó. Igual na última edição, eles trouxeram um Top TV USA, né? Conheça as séries campeãs da audiência da temporada 96-97, né, que são exibidas no Brasil. Aqui já há uma diferença, né, de programas exibidos no Brasil, aí tanto na TV a cabo quanto na TV aberta. Mas trouxe assim uma ordem bem sorteada, né, cara, desde as primeiras posições até a 150ª com Kirk, né. E aí tem Buffy a Caça-Vampiros, que eu achava assim não merecer essa colocação aqui, uma série bem bacana. Millennium, cara. Millennium em 85º lugar, Melrose já estava bem caído também, né? A Pearl assisti pouco, cara. Chicago Hope aqui, ó, Simpsons em 37º, o próprio Arquivo X aqui, ó, na última estava mostrando 10º lugar, aqui tá em 12º, não é muita coisa. E aqui falando, né, sobre o Plantão Médico, justamente a série campeã de audiência da época aí, em que eles tinham em comum tanto Plantão Médico quanto Jurassic Park serem produto do mesmo criador, Michael Crichton, né? Que o autor dos livros que inspirou para fazer os filmes de Parque dos Dinossauros. E ele já tinha projeto para fazer uma série, né, de TV referente a Plantão Médico, mesmo porque ele foi um estudante de medicina, chegou a trabalhar, né, no General Hospital lá da cidade, e tinha bastante conhecimento, tinha bastante vontade de conseguir mandar para as telas alguma coisa do tipo, só que ficou engavetado um bom tempo, e depois ele teve a oportunidade junto com o próprio Spielberg, que teve interesse também, mas eles estavam bem ocupados com os seus projetos, né, mas teve mais para frente, com a ajuda de um outro rapaz até conhecido assim, acho que da equipe do Spielberg, né, deu a ideia de fazer uma série, em vez de fazer um filme, né, fazer uma série para televisão. O criador ele achou interessante, né, o Michael Crichton, desde que pudesse manter a veracidade desse cotidiano, e deu no que deu, né, justamente com essa ideia, um dos maiores programas passados na TV, com cerca de 3,8 milhões a média de pessoas que assistiam, né, o Plantão Médico.
Aqui mais uma personagem, esqueci o nome, mas é muito boa. Teve um bom papel lá, ela já teve algum afé também com o Doug. O Doug ali, ele era personagem, né? Aí é pra você ver como é que eu já lembro. O Doug, personagem do plantão médico do George Clooney, que era um pediatra, né? Tudo saindo de memória. Aí quando a memória falha, a legenda entra aí, né, cara? Aqui sobre a sessão de vídeo, trazendo o filme Daylight, do Stallone. Muito bacana esse filme, curti ele demais. Ex-chefe de bombeiro, né, e motorista de táxi. É um trailer bem bacana. Ele se envolve num acidente num túnel causado por um bando de ladrões, né, que estava em fuga, gera um desmoronamento. E ele, com a sua experiência, a atenção que o filme mandou, com esse enredo, foi bem legal aqui, né, vindo direto para o vídeo, tá? Embaixo tem o Joe e as Baratas, um exército de insetos em Nova York. Cara, esse filme é muito zoeiro, bicho. Meu Deus. É justamente bem isso aqui, ó. O camarada do Joey morar num apartamento, bicho, infestado ali de milhares de baratas. E algumas delas, cara, cantando, conversando com ele. Velho, é uma zoeira da porra, bicho, da porra. Aí tem ali técnica de stop motion, tem técnica de CGI. Tinha também baratinhas em controle remoto, cara, nesse filme. Cara, uma zoeira da... Filme da MTV, até. Dentre esses aqui, um bem cult, o The Wonders, do Tom Hanks, né? Ali falando de um grande filme, bem a lá... Não é assim a lá Beatles, né? Mas era ali encenando a década de 60, mostrando aí a origem de uma banda, né? The Wonders, ali, cara. A trilha sonora do filme é muito legal, muito bacana mesmo, tá? E nós tínhamos aí, ó, esse ator, ele é o que fez o Lobisomem Americano em Paris, contracenando aqui com a Liv Tyler, lindona Liv Tyler, a filha do Steve Tyler, do Aerosmith, né? Já mandando ver também em muitas produções. E aqui no caso foi antes daquela super produção também que vem no ano seguinte, que foi o Armagedon, né, com Bruce Willis. Aqui ótimas pegadas, assim, pedidas para vídeo. Esse eu assisti na TV, agora esse eu cheguei a alugar na época e esse também. Depois passou na televisão, né, e quando tinha oportunidade dava para assistir, porque valia a pena. Aí aqui sim, né, sobre a história em quadrinho, mostrando aqui do Batman, o Homem Morcego para todos os gostos. Tinha saído mais uma edição do conto do Batman, chamado Coma, é onde acontece um acidente automobilístico com Bruce Wayne. Ele entra em coma e nesse coma tem uma viagem, uma história mó azul. Nossa, cara, muito viagem, tá? E aqui é a DC aproveitando a invasão, né, no caso assim, o lançamento do filme, né, lançando nos Estados Unidos 4 edições especiais. Aí lançou ainda, ó, da Batgirl, né, a Era Venenosa, tinha do Bane também e o Senhor Gelo. E aqui bem falando, ó, as histórias não tem nada a ver com o filme, são só para faturar em cima. Normal, né? Aí aqui uma muito bacana também de Tarzan, aqui um Tarzan muito voltado com a referência ao criador, tá? Ele foi inspirado ao original criado pelo Edgar Rice, né? Tá até aqui mostrando os traços do desenhista, aqui tava mostrando o nome dele, o desenho do, deixa eu ver aqui, Anthony Petrarca, que ficou bem legal, bem realista. Né? E aqui uma saga dos Kents, aqui pegando, cara, uma ideia, né, de uma aventura da família Kent, né, ali ancestrais, na época que era muito tiro, né, cara, aquele estilo assim velho oeste, tá? Nunca li, nunca procurei saber essa aqui também, mas estava aproveitando um hype devido a já terem feito histórias paralelas com o mundo de Batman, foram fazer, né, no universo do Superman também. Outra aqui, a DC, ela lançou naquele período nos Estados Unidos uma série de gibis com personagens do Cartoon Network. Né? O interessante é que não são apenas revistas do Scooby-Doo, Flintstones e outros clássicos, mas também novos, como o Dexter, ou seja, quadrinho do Dexter. Bem legal. Não sei se chegou a estar aqui no Brasil, né? Não procurei. Se alguém já leu algum quadrinho deles, tá? Dá uma comentada aí. Tá bom? Aqui, Pride e Joy, nova minissérie da Vertigo. E aqui uma contracapa da Kingdom Come, edição especial, saiu nos Estados Unidos. Logo aquela ali, ó, do Reino da Manhã, obra de arte. Hércules, mais uma vez, batendo aqui nas páginas da Herói. Dessa vez eles trouxeram aqui para falar um pouco sobre a equipe que realizou, né, o desenho,
um dos desenhos mais divertidos da história. André Bacinski entrevistou o time de craques da Disney em Nova York e agora conta com os segredos, né, do filme para você. Então, ó, teve conversa com o John Musker e o Ron Clements, os diretores. Tá? Aí vem aqui, ó, fazer um desenho animado é como ir construindo um imenso quebra-cabeças. É um trabalho lento e que requer muita atenção. Então, naquela época, então, principalmente, você levava era anos para finalizar e lançar, né? Tem aqui falando também do Alan Menken, compositor da trilha sonora de Hércules. Eu nunca imaginei que um dia iria ter meus desenhos num filme da Disney. Aqui no caso do comentário do Gerard Scarfe, ou Scaife, né? Desenhista aí, ó. Aí aqui, o comentário do compositor: a música para os desenhos animados é parte de um todo. Não funciona sozinha, com toda certeza. Bem aquele quebra-cabeça, como falou, né? As canções são parte da história, elas têm que complementar a trama do filme. E aqui falando que cerca de 1000 pessoas trabalharam em Hércules. Cara, é gente pra caramba, né? Foram 4 anos o tempo aí gasto pelos diretores de Hércules, John Musker e Ron Clements, para finalizar o filme. Muita coisa. Aqui Hades mais uma vez, com seus comparsas. A contracapa de médica dessa vez sai bem no meio da revista. E aqui, Batman e Robin. Tá? O morcego milionário volta às telas do cinema, pronto para bater recordes de bilheteria e de quebra uns vilões. Ai, gente, aquela ideia tão boa, mas, sabe? Ainda mantiveram muito aquela coisa dos vilões roubarem a cena, então trazer assim um elenco de peso. Arnold Schwarzenegger, que estava arrebentando naquela época, Uma Thurman, que fez Pulp Fiction, Chris O'Donnell, até o próprio Leonardo DiCaprio foi cogitado a fazer Robin também. Assim como Chris O'Donnell foi cogitado a fazer também o Jack em O Titanic. Olha pra você ver. Mais uma vez daquela cena que tem até na outra Herói, mostrando a Hera e o Bane. Bem aquele capangão, né, velho? Aqui mostrando os três já com as novas vestimentas, a Batgirl. Né? Que no filme ela chega a usar aquela máscara estilo da série, mas depois, né, ela tem que ficar com os cabelos esvoaçantes aí, usando o estilo só máscara como Robin. A Hera aqui, né, a eco-terrorista. Aqui na parte em que o Batman e o Robin, bicho, eles lutam contra os capangas do frio no estilo time de hóquei. Meu Deus, cara. E aqui o Senhor Frio, eu não entendo porque que tinha uma mulher perto dele, já que o camarada venerava a mulher dele congelada lá, né? Então, enfim. Mas aqui ele ficou legal. Aqui ele ficou bem bacana, né, cara, como o Senhor Frio. Aquela armadura dele, nossa, era uma alegoria, isso aqui. Aí falam aqui, ó, já é comentário, né, sobre as mudanças que marcaram os filmes do Batman. Desde o filme do Michael Keaton, né, Tim Burton, ao Val Kilmer, de Joel Schumacher ali, dos 3 filmes. E logo abaixo a quadrinização do filme desenhada por um brasileiro, Rodolfo Damásio, né, que saiu também no mesmo período de lançamento do filme. Que já sabemos o resultado, né? Agora, já aqui o universo dos quadrinhos do Batman é algo absurdamente de bom. Tudo era perfeito? Não. Mas vamos por 80% das histórias, cara, eram bacanas demais. Né? E é que mostra, Batman garante a paz nas ruas de Gotham City, no gibis. Estava muito bacana essa roupa aqui. As histórias do Asa Noturna, a Caçadora. Tinha uma época que essa menina dava trabalho, tinha uma época que ela era figura-chave do arco. Não. Aqui a Hera, mais uma vez. Pra você ver, ó, estilo da Hera Venenosa desenhada aqui. Ela sempre tenta dar seus beijos mortais no Batman. Já conseguiu, né? Algumas situações de deixar ele ruimzão. A Batgirl original. Aqui a cena antológica do Bane, né? Lesionando a coluna do Batman. Olha aqui, ó. Bane preparado para quebrar um segundo. A diferença do Bane, né, bicho? Em fazer uma versão. Mas vamos colocar aí verossímil. Foi a de ali o retorno, né? Do filme do Christian Bale com aquele Bane, que também não era musculosão nem nada, mas pegaram muita referência ali dele aos quadrinhos, em algumas proporções, em algumas coisas, né? E fez um filme muito interessante. E mais sobre o Jurassic Park Lost World é trazer uma
entrevista com a Julianne Moore, lindona Julianne Moore, que fez ótimos filmes em toda a sua carreira, e dentre eles, cara, tem o Hannibal 2, O Silêncio dos Inocentes, né, aqui. Aí ela interpreta a esperta aventureira paleontóloga Sarah Harding em Um Mundo Perdido, Jurassic Park. Cláudio Castilho, né, conversou com ela aqui, fazendo as suas perguntas, como, né, como é a sensação de ver a si própria em um filme. Ela é sempre estranha. Você poderia falar sobre o seu próximo filme? Tava vindo aí, ó, Bug Night. Bug Night foi com Mark Wahlberg, velho. E o Burt Reynolds também participou de Bug Night, cara. Teve ali sua participação. Filmão também, viu, gente? Bem gênero diferente, tá? Mas vale demais a pena. E aqui o Superman, pessoal. Jim Kane e Terry Hatcher estão desempregados. É que a série As Novas Aventuras do Superman chegou ao final. E aí, né, gente? Contando um pouco dos pormenores da audiência que foi caindo. Nem tanto assim culpa da série, mas muito por causa das produções que vieram a seguir também. Logicamente a série ela apresentou os seus declínios de audiência, principalmente depois que eles casaram, né? Aí, bicho, ficaram criando muito enredo ali para continuar seguindo a série, mas não ficou, né? E aí, repito, em vista de muitas outras coisas que foram sendo produzidas, né? Influenciou bastante também na audiência dessa série de um super-herói. Mas ficou legal, cara, foi bacana. Mereceu. Não é Power Rangers Zell, tá, gente? Aqui nós estamos falando de Oranger. Os Power Rangers Zell traz o visual e as cenas de ação de um grande sucesso japonês. E aqui mais uma contribuição do Alexandre Nagado, né, contando as aventuras do esquadrão Super Força All Ranger, que no caso aqui seria como patrulheiro real, né? Porque em japonês ou significa ali rei, então faz aquela referência, tá bom? Cara, aqui mostra sobre a United Air Force Overtech Hardware, Força Unida Aérea Tecnológica Avançada. Aqui, como eu falei, pegando bem aquele lado militar, bem estilo Changeman, tá? E seriedade, como eu disse. Gente, tem uma pancada de robôs nessa série, muito bacana. Aqui o Dourado, o sexto membro no Power Ranger, acho que ele foi interpretado pelo menino que fazia o Jason, né? Acho que é isso mesmo. Isso. E aqui mostrando a sua versão original, muito bacana, vale a pena. Tem um encontro, tem um especial deles contra a Ranger que eu já comentei no vídeo anterior, bem legal também, usando ali a mistura de seriedade com comédia, vale muito a pena. As gatas, né, da série, aqui a ficha técnica, ok? Ele saiu ali, ó, em março de 95 e foi até fevereiro de 96 com 48 episódios. E mostrando aqui, ó, especiais, um para o cinema e 2 para vídeo, que mostra All Ranger vs Kaku Ranger e o K-Ranger vs All Ranger. Muito formato assim, né, do Super Sentai, né? E no Arquivo Herói, trouxeram aqui falando sobre a série do jovem Indiana Jones. Título ali original, The Young Indiana Jones Chronicles, saído ali de 1992 a 1993, acho que deu só uns 21 episódios, em que você dava uma revezada ali entre o período Indiana Jones criança, menininho mesmo ali, né? E ele na fase adolescente. O mais atrativo da série, passava na Rede Globo, eram os grandes encontros com vários personagens, né? Da história. Sigmund Freud, Pablo Picasso, batendo muito ali. Mostrando também, contando ali, ó, a série ela englobava um período da vida dele, de 1908 a 1917. Ou seja, gente, isso aqui, ó, bem da época ali, ó, da Primeira Guerra Mundial. Então teve muitos cenários ali voltados, né, àquele acontecimento, né, tal. Bem bacana, legal, não foi muito pra frente, como diz, né, só uma temporada, mas era interessante. A Globo chegou a passar a maioria dos episódios, ela ficou sem passar 4, e num deles tem até a participação do próprio Harrison Ford, entendeu? Mas infelizmente não foi exibido. E do lado, trazendo a Mina Aino, a Sailor Venus. A primeira que apareceu, né? Que até falar que a curiosidade aqui, ó, ela foi a primeira das Sailors que teve no Japão,
uma série de gibi chamada Codinome Sailor V, lançada, gente, vai pra você ver, antes da Sailor Moon. A Naoka ali arrebentou também, né? Aqui mostrando a ficha técnica dela, a idade, as meninas, mesma coisa, né, cara? Só que ela é aquela última Sailor que veio se juntar às meninas, ela já estava atuando em solo. E o gatinho que acompanhava ela era o Artemis, né? Ela tem uma história de passado bem legal também, contando ali como é que tava, né, quando ela agia sozinha. Aqui também tem mostrando sobre as suas capacidades como Sailor Venus, o raio crescente. O interessante são essas capacidades das Sailors evoluindo para cada fase do anime, né, cara, que arrebentou. Também com mais de 200 episódios, muitos filmes e especiais. Mangá de grande sucesso e anime também. Lindinha como sempre. Fechando, olha aqui, na contracapa com o Batman, né? A Herói 122, Herói Gold 122. Tá nesse bate-papo, resenhando com vocês aqui mais uma edição nesses 30 anos aí, tá? Que se a gente for contar, essa aqui ainda não tem, né? 30 anos. Ela saiu em 97. Faltam 2 anos ainda, tá jovem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, gente, de acompanhar as curiosidades dessa revista, falando de tudo um pouco. E na próxima estaremos de volta com mais novidade. Valeu, obrigado.